Tivemos a análise, as notas da atualidade internacional com Isso Agostinho e o Wellington Calazans, a quem eu estendo o meu boa noite desde já. Wellington, boa noite e bem-vindo à Hora 10 da noite. Boa noite, Dorivaldo Aleixo. Boa noite, Salvo Agostinho, e a você assistindo ao Hora 10. É sempre bom estar aqui. É sempre bom receber também o Wellington. Eu pego mesmo a questão aqui levantada pelo Issal, de forma indireta, para dar aqui introdução à análise com o Wellington também. Wellington, há quem defenda que o ANC e a Aliança Democrática estarão, digamos, a liderar o Executivo com a missão mais difícil da democracia sul-africana de todos os tempos, com todo este cenário. Quanto a ti, quais são aqui as tuas notas a serem avançadas? Dorivaldo, eu considero extremamente difícil conseguir manter um governo com tanta costura como foi feito por muito tempo. Os resultados precisam ser imediatos. E se isso não acontecer, a pressão de fora para dentro vai fazer com que essa composição que foi feita, ela comece a apresentar algumas brechas para uma fratura, né? Porque esse novo governo da África do Sul, como colocou muito bem o colega Sal, ele não é um governo que, dentro do cenário internacional, seja visto como uma novidade, né? Ele é uma novidade dentro da realidade política sul-africana, mas uma composição política que foi feita impôs ao presidente Ramaphosa um alargamento do governo. E isso se deu através da separação de ministérios para acomodar os novos parceiros, né, nessa aliança que foi composta, tendo aí os partidos de oposição 12 ministérios. Isso significa mais gastos num país que precisa reduzir os custos com ministérios, né? Então começou bem mal, se você for fazer uma análise muito sincera sobre aquilo que chamamos de gestão do erário público. Então, os desafios, o colega Sal colocou de uma maneira breve, mas a criação de empregos tem sido a grande preocupação, certo? Para além dos investimentos em infraestruturas, especialmente na geração de energia elétrica, e uma imediata sustentabilidade fiscal para que o país possa fazer frente aos desafios socioeconômicos, que são enormes. Então, chegar a um acordo sobre uma política externa também é outra questão, já que o governo da ANC defende, inclusive no cenário internacional, a punição de Israel em função do genocídio em Gaza, enquanto o partido que hoje compõe esse governo, como oposição acomodada, né, numa nova formatação, tem uma simpatia estranha por Israel, inclusive com a reprovação da grande maioria da população sul-africana. Então, o presidente Cyril Ramaphosa, ele tem que ter força agora, política, habilidade, não apenas para formar o governo, mas principalmente para evitar que dentro do próprio governo tem ali uma ala do quanto pior melhor, na expectativa de uma queda deste modelo para que fosse um enfraquecimento ainda maior da ANC. E não podemos aqui desprezar o papel distante do governo do ex-presidente sul-africano, o Zuma, né, que, a despeito da idade que possui, já está formando quadros sucessores, e todos eles atentos ao andamento desta nova composição do governo sul-africano. Por isso, Dorivaldo, teremos muito que comentar, certamente, sobre a política sul-africana nos próximos meses,
em função desta novidade política na África do Sul. Wellington, eu continuo contigo porque um outro assunto que também teremos muito a comentar são seguramente as eleições legislativas em França. Os resultados da primeira volta de domingo já foram divulgados e a extrema-direita de Marine Le Pen venceu a primeira volta. Exatamente. A França, ela enfrenta uma situação política que é de incerteza e de volatilidade. Isso já vínhamos falando aqui em outras oportunidades em que o tema do comentário foi a política francesa. Né? Recentemente, com as eleições distritais, Emmanuel Macron sofreu uma derrota muito grande. E agora, que chamam de extrema-direita, mas que de extrema-direita só tem mesmo a maneira deselegante como trata os imigrantes, mas a agenda econômica é praticamente a mesma de Emmanuel Macron. Marine Le Pen, ela conquistou realmente um espaço que deve ser considerado, com 33,4% dos votos. O grande perdedor foi exatamente Emmanuel Macron, que apostou na antecipação das eleições, crendo que poderia surpreender os partidos concorrentes e, desta maneira, fazer com que eles tivessem um rendimento aquém nas urnas, mas o que vimos foi o que chamam de extrema esquerda, a coligação de esquerda, com 28,1%, e Marine Le Pen com 33,4%, e o Macron com 20% dos votos. Então, teremos aí uma grande disputa para a segunda volta. É importante repetir aqui um pouco sobre o que eu falei com outras palavras, de que não vai mudar muita coisa na política econômica, tanto que os mercados reagiram com tranquilidade a essa vitória de Le Pen, certo? E isso significa que não espera mudanças muito radicais. A incerteza permanece alta para a segunda volta das eleições, já que foi criado aí e estimulado um ambiente de uma disputa até certo ponto com um pendor de violência. E palavras de ordem, gritos de guerra foram proferidos em uma grande aglomeração da esquerda, ontem mesmo em Paris, e isso já é uma espécie de alavanca para o lançamento da campanha na segunda volta. Eu considero que os problemas franceses, os mais profundos, não serão resolvidos. Dificilmente a agenda de Marine Le Pen de reduzir a contribuição da França para o orçamento da União Europeia será cumprido. Eu duvido muito que as propostas para o controle da imigração e também a circulação no espaço da União Europeia sejam pontos que consigam ser alterados. O impacto da reforma das pensões e os desafios econômicos e sociais não serão alterados. Tudo isso, Dorivaldo, porque, como falei, não existe muita diferença nas agendas. A questão focal aqui, o grande centro de tudo, é a raiva como o imigrante é tratado por este grupo que é autoproclamado de extrema-direita. Mas não existe muito mais do que isso. Como falei, o grande perdedor, o grande derrotado desta primeira volta foi o presidente Emmanuel Macron, e os desafios agora são de uma espécie de composição de todas as forças para que seja evitada a chegada da Marine Le Pen, através do seu partido, à frente de um governo, o que tem, de certa maneira, ocupado muito o debate na política francesa nesse momento. Mas a situação é de incerteza. Vamos ter que aguardar mesmo o resultado da segunda volta para saber o real cenário político que será formado na França, e aí sim poderemos aprofundar a agenda política
daquele que for decretado vencedor. Wellington, a pressão para que Joe Biden desista da corrida eleitoral nos Estados Unidos parece que vai crescendo depois do último debate. Desta vez, órgãos renomados vão, portanto, deixando aqui também a sua visão expressa de que Joe Biden deverá abandonar a corrida às eleições americanas. O New York Times é, por acaso, um destes órgãos que pede que Joe Biden desista da disputa presidencial. Acompanhamos todos o debate, vocês, tu e o Issal, seguramente com um olho mais clínico em relação ao meu e o de muitos telespectadores também, pelo trabalho que estiveram a fazer aqui no dia do debate, analisando também aqui os pronunciamentos de ambos candidatos. E a pergunta que eu faria, se calhar, comum para os dois, é que conselho é que vocês dariam a Joe Biden? Dorivaldo, conselho e água só se dá a quem pede, né? Mas se eu fosse partidário dele, eu não teria permitido que ele fosse candidato. Agora que ele chegou ao primeiro debate e teve um desempenho pífio, e isso não quer dizer que Donald Trump teve um bom desempenho, é porque ficou muito fácil ser melhor do que Joe Biden. Ele realmente estava muito aquém, mas o debate, de um modo geral, foi uma catástrofe. Foi uma espécie de briga geriátrica com pendor de jardim de infância, falando sobre jogo de golfe e outras coisas que, para uma potência mundial, é muito pouco. E aí, quando você me pergunta sobre um jornal sugerir a renúncia à candidatura de um atual presidente da República, nós ficamos ainda mais perplexos com a falta de compromisso com a política interna e externa num momento tão delicado, tanto para os norte-americanos como para o mundo, em que diversas tensões regionais estão deflagradas. Então, Joe Biden, ser ou não candidato, isso era algo para ter sido decidido há muito tempo. E olha que não é de hoje, que sem nenhum preconceito contra os idosos, vínhamos fazendo advertência sobre a questão da capacidade cognitiva do atual presidente norte-americano. Mas o Donald Trump não pode ser celebrado como um jovem. Ele tem 78 anos de idade e terá esta mesma idade de Joe Biden no final do seu mandato, se ele for eleito, se ele voltar à Casa Branca. Isso significa que os norte-americanos estarão sob o mesmo risco de ter uma figura frágil, débil, em termos físicos, cognitivos, psicológicos, para fazer frente aos desafios que estão postos aí na política, tanto dentro dos Estados Unidos como além fronteiras. Então, Dorivaldo, eu vejo com muita preocupação o cenário político norte-americano. Não é possível que num país com mais de 200 milhões de habitantes e de eleitores, só existam essas duas figuras como representação política. Isso é realmente uma falência de opção. E é muito grave que o fator externo, que é a questão do lobby dos patrocinadores, seja tão forte ao ponto de definir quem vai concorrer numa eleição dentro de um país que, se não é hoje uma potência única por causa da ascensão da China e de outros países que estão despontando, é ainda e vai ser por muito tempo uma potência mundial, inclusive bélica. Então, é preciso que os norte-americanos tenham mais sorte, já que contar com a lógica da política, a lógica da necessidade de desafiar o contexto atual com maior seriedade, parece que não existe. Então, eu desejo muita sorte ao povo norte-americano, porque realmente o povo norte-americano vai precisar. Wellington, muito obrigado também por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite, e amanhã estaremos seguramente juntos para olharmos para outras notas de atualidade internacional aqui neste espaço. Eu que agradeço, Dorivaldo. Boa noite para você, continuação de bom trabalho ao colega Issal também, e a você assistindo, continue aqui com o Dorivaldo. Obrigado, boa noite para os dois, um grande abraço. Boa noite.